Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Estamos aí, mais uma semana com os Planos de Estudos Tutorados de Minas Gerais, os PETs. Agora o PET 2021. Esse é o PET 2, semana 2 do nono ano. Lembrando que já tem o vídeo da semana 1 e eu vou colocar o link aí no final desse vídeo, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, curtir, comentar, compartilhar com os colegas de vocês. Agora pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades dessa semana. Bom, pessoal, essa semana a gente vai falar aí um pouco sobre os movimentos sociais, e as revoltas no Brasil republicano. A desigualdade social, os aumentos nos impostos, as necessidades não atendidas, o racismo, o medo, a insatisfação política, entre outros motivos, tudo isso foi raiz para revoltas na Primeira República. Ao longo dos mais de 40 anos dessa primeira fase, aconteceram diferentes revoltas no campo, na cidade e até mesmo no meio militar. Então a gente já viu como que funcionava a política, no último vídeo. Se você não viu aí, veja, eu explico para vocês o que era, como que funcionava a república, a questão dos coronéis, o voto que era aberto e tudo isso. E agora a gente vai ver os movimentos de contestação que ocorreram nesse período, beleza? Bom, o primeiro movimento que a gente vai ver aí é a Revolta Federalista. A Revolta Federalista, que foi de 1893 a 1895, foi uma guerra civil gaúcha disputada entre os federalistas, que eram chamados aí de maragatos, e os republicanos, que eram chamados de pica-paus. Os maragatos queriam a deposição do republicano Júlio de Castilho, eleito presidente do estado, e ansiavam por um governo federalista, sobretudo com a descentralização do poder. Os pica-paus acreditavam na consolidação do sistema republicano instalado em 1889, na centralização do poder e na modernização do país. Então a gente tem aí esses dois grupos que vão brigar, a gente fala aí uma guerra civil, porque é uma guerra entre os habitantes do próprio país, enquanto uns gostariam que as regiões tivessem mais autonomia, outros acreditavam que o governo deveria ser centralizado. A gente vai ver que o governo federal vai enviar tropas e os chamados aí de pica-paus, aqueles que defendiam a consolidação mesmo da república, vão acabar saindo vitoriosos, ok? Outra revolta aí é a Revolta da Armada. Revolta da Armada, de 1891 a 1894, ocorrida no Rio de Janeiro, foi uma rebelião realizada pela Marinha, que na época era denominada Armada, e daí o nome deste movimento. A rebelião tem início com o fechamento do Congresso pelo presidente Deodoro da Fonseca em 3 de novembro de 1891 e termina no governo de Floriano Peixoto em abril de 1894. Então a gente vai começar a ver o movimento aí dentro dos quartéis, dentro da Marinha, Então a gente vai ter militares também contestando algumas decisões do governo. Foi o caso aí da Revolta da Armada. O movimento do cangaço, movimento cangaceiro, movimento social ocorrido no Nordeste do país no século XIX e XX. Os cangaceiros eram grupos de nômades armados que viviam em bandos, demonstravam insatisfação pelas condições precárias em que a maior parte da população nordestina se encontrava. Era um movimento ambíguo, pois cometiam crimes, mas lutavam a favor dos mais necessitados. Então vocês já devem ter visto, Aí eu trouxe para vocês uma imagem dos cangaceiros. Tem alguns filmes que tem, aquele filme O Alto da Compadecida, que é um filme muito bom, recomendo aí que vocês vejam. Tem lá os cangaceiros. Os cangaceiros, eles agiam no Nordeste do país, no Nordeste aí do Brasil, e eles eram grupos paramilitares, eram grupos de nômades que iam de cidade em cidade. Por que a gente fala aí que eles eram um movimento ambíguo? Por quê? Eles lutavam sim, por causa das desigualdades, da fome, porém eles também cometiam crimes, então assassinatos, estupros, e não só da população mais rica. Então eles invadiam fazendas, grandes fazendeiros, matavam, mas eles também assustavam e cometiam crimes contra a população mais pobre. A gente vai ver aí que o cangaceiro mais famoso vai ser o Lampião, e a sua esposa Maria Bonita, que vão acabar sendo executados e a cabeça deles, vai inclusive ser exibida em praça pública. Beleza? A Guerra de Canudos. A Guerra de Canudos, pessoal, ela vai fazer parte aí de um conjunto de movimentos que a gente chama aí de movimentos messiânicos. Por quê? Olha só.
Ocorreu entre 7 de novembro de 1896 e 5 de outubro de 97. Foi travado no Arraial de Canudos, no sertão da Bahia, uma comunidade autônoma então liderada pelo religioso Antônio Conselheiro. O Antônio Conselheiro, né, então ele era visto como uma figura religiosa. Então ele dizia que tinha sido mandado por Deus e que ele iria constituir uma comunidade em que todos teriam direito a tudo, em que todos viveriam em comunhão, todos viveriam juntos. Isso começou a desagradar os grandes proprietários de terra, porque as pessoas iam para lá, né, e lá elas praticavam a agricultura e conseguiam ter melhores condições de vida. Então elas saíam das grandes fazendas. Os grandes fazendeiros, então, né, vão pressionar o governo e o governo vai enviar algumas tropas para destruir o Arraial de Canudos. O Arraial de Canudos vai ser essa comunidade que o Antônio Conselheiro vai construir, as pessoas vão em comunidade construir as suas casas. Ao contrário das expectativas do governo, a comunidade conseguiu resistir a 4 investidas militares. Então, 4 vezes o exército foi, e mesmo os habitantes de Canudos não tendo preparação, não tendo muitas armas, eles conseguiram resistir. A coisa só mudou na última expedição, que contava com metralhadoras, canhões, né? E a população vai acabar sendo massacrada, né? Então, a população do Arraial de Canudos vai ser massacrada pelas forças do governo. Outro movimento também messiânico é a Guerra do Contestado. A região do Contestado, localizada entre os estados do Paraná e Santa Catarina, foi marcada por diversas disputas. Com uma grande população pobre, diversos profetas, beatos e monges apareceram pregando ideias de justiça, paz e comunhão. O primeiro desses líderes foi o beato José Maria. Então, esse beato aí, esse homem, também dizia, né, que tinha sido mandado por Deus e que eles fariam uma comunidade em que eles viveriam em comunhão e tudo isso, né? Ele agrupou diversos seguidores para a fundação de uma comunidade. Preocupados, os governos estadual e federal passaram a enviar expedições militares contra a população dessa comunidade. Então, novamente, a gente tem o governo agindo de forma violenta, né, para acabar com esses movimentos de contestação. O Brasil, pessoal, vai estar passando por um período de modernização, né? A gente vai ter aí cidades como São Paulo e Rio de Janeiro passando por reformas urbanas, né? Então a população vai começar a ser retirada do centro e empurrada para a periferia. A gente vai ter, né, a substituição da mão de obra escravizada pela mão de obra de imigrantes. Então a gente vai ter a entrada de muitas pessoas, né, vindas da Europa, e a gente vai ter também, né, a população de ex-escravos que vai ficar segregada, né, que não vai ter muitos empregos. A gente vai ter também um crescimento gradativo da atividade industrial. Até a nossa capital, né, Belo Horizonte, vai ser construída nesse período. E como eu falei, a população mais pobre vai começar a ser removida das áreas centrais. E isso vai gerar novos conflitos, né? Então a gente tem os conflitos, né, que são gerados na área rural, né, que a gente viu, como os cangaceiros, o contestado, o Canudos, e agora a gente vai ter também movimentos urbanos. Um desses movimentos é a chamada aí Revolta da Vacina. A Revolta da Vacina foi uma revolta popular que se iniciou no Rio de Janeiro em 10 de novembro de 1904, sendo causada pela insatisfação popular em razão de uma campanha de vacinação obrigatória contra a varíola conduzida pelo sanitarista Oswaldo Cruz e do processo de reformas no centro da cidade do Rio de Janeiro. A revolta causou a morte de 30 pessoas e grande destruição material na então capital do Brasil. A gente é muito acostumado a ver, né, a revolta da vacina apenas como uma luta contra a vacina, né? Mas não é bem assim, né? O que estava acontecendo? Como eu falei, a cidade do Rio de Janeiro estava sendo modernizada, a população mais pobre estava sendo retirada das suas casas, as casas estavam sendo demolidas, né? E eles obrigados a morar em outro lugar, né? Vai ser até nesse período que vão começar a surgir as comunidades, né? As favelas. A população já estava indignada com isso. Quando vem a vacinação obrigatória, por quê? Né? Já se tinha estudos que a vacina, né, era uma forma de se acabar com algumas doenças que assolavam o Brasil, só que a população não se vacinava, então eles vão colocar a vacinação obrigatória. E a população não vai entender exatamente o que é aquilo, né? Então imagina para uma pessoa daquela época que a polícia invadia sua casa, né, pegava a sua esposa e dava uma injeção dela, muitas vezes inclusive, né, a injeção era dada, né, não
no braço, mas era dada na bunda, né? Então, imagina o alvoroço que isso não fazia. Então, a população vai se revoltar contra isso. Ela vai se revoltar por causa da vacina? Sim, mas também por causa da situação que eles estavam vivendo, de destruição de casas e tudo isso. Beleza? A revolta da Chibata, uma revolta que vai acontecer aí no meio militar. A revolta da Chibata foi um motim organizado pelos soldados da Marinha Brasileira de 22 a 27 de novembro de 1910. A revolta organizada pelos marinheiros ocorreu em embarcações da Marinha que estavam atracadas na Baía de Guanabara e foi motivada principalmente pela insatisfação dos marinheiros com os castigos físicos. Então, nessa época, né, os marinheiros eles podiam sofrer castigos físicos. Então, se ele fizesse alguma coisa errada, ele poderia receber algumas chibatadas. Quem que normalmente recebia esses castigos? Os marinheiros negros, né? Então, um dos grandes perigos de você ter uma revolta militar é que os militares têm acesso ao quê? Às armas, né? Então, eles controlavam os navios, eles vão apontar as armas, né, para a cidade do Rio de Janeiro e vão falar, olha, ou vocês atendem às nossas necessidades ou a gente vai bombardear a cidade do Rio de Janeiro. Vai dar certo? Em parte, sim, né? A gente vai ter aí o fim dos castigos físicos, só que as pessoas que participaram da revolta vão acabar sendo perseguidas aí no decorrer do tempo. Vamos falar um pouco, pessoal, do movimento operário brasileiro. A gente viu que a industrialização começa, né, a crescer e a gente começa a ter os operários aí. Em 1906, a gente tem o primeiro Congresso Operário Brasileiro, né, que reivindicava aí uma jornada máxima de trabalho de 8 horas. Entre 1917 e 1920, a gente tem aí 60 greves na capital federal, né? Então Rio de Janeiro, e 100 greves em São Paulo. A gente tem em 1917 uma greve geral, né? Então a gente tem aí uma série de greves que vão acontecer, os trabalhadores brasileiros, os operários, lutando pelos seus direitos. Muitas das ideias que eles vão ter vão ser inspiração justamente dos imigrantes que vinham da Europa, né? Então aquelas pessoas que vinham da Europa aqui para trabalhar vão trazer várias ideias. E um movimento que vai inspirar bastante vai ser a Revolução Russa, né? A Revolução Russa que vai acontecer lá na Rússia, né? Que vai levar os operários aí ao poder, vai inspirar os brasileiros a fundarem o Partido Comunista Brasileiro. Pessoal, é importante ver também o tenentismo. O tenentismo foi um movimento político-militar baseado em uma série de rebeliões de jovens oficiais de baixa e média patente do Exército Brasileiro. Tenentes de camadas médias urbanas que estavam insatisfeitos com o governo da República oligárquica no início da década de 1920 no Brasil. Então é mais um movimento que vai nascer e vai crescer dentro, através dos militares. Então eles vão querer aí que a política nacional mudasse, né, que as eleições fossem feitas de forma correta, eles vão lutar também por uma educação gratuita, né, para toda a população. Então a gente vai ver aí uma série de movimentos dentro dos quartéis, ok? Esse aí, movimento tenentista. Pessoal, a gente vai ver agora, por último, a Revolução de 1930. A situação interna brasileira aliada à crise econômica mundial, iniciada em 29, então a gente sabe que em 29 a gente tem a quebra da Bolsa de Nova York, o mundo inteiro entrando em crise e o Brasil também. Acabou desencadeando da tomada de poder liderada pela elite dissidente, burguesia urbana, e apoiada pelos tenentistas. No final de 1930, na chamada Revolução de 1930, o último governo oligárquico é derrubado e Getúlio Vargas, candidato derrotado na eleição do ano anterior, vai assumir aí o governo, né? Então, a gente tem aí a tomada de poder, né? A burguesia, principalmente a burguesia urbana, né, vai se aliar aos tenentistas e vai acabar derrubando o governo oligárquico. E a gente tem, então, a figura do Getúlio Vargas. A gente entra no período chamado de Era Vargas, que vai de 1930 a 1945. A Era Vargas foi um período inicializado em 1930, logo após a Revolução de 1930, e finalizado em 1945, com a deposição de Getúlio Vargas. Nesse período da história brasileira, o poder esteve centralizado em Getúlio Vargas, que assumiu como presidente do Brasil após o movimento que depôs o Washington Luiz da presidência. Então a gente vai ver o Vargas, um político que vai ganhar muito nome aí na política nacional, né? Ele vai tomar algumas decisões muito importantes, né? Quais são as características do governo Vargas, né? Por ser um período longo, a gente tem aí diferentes acontecimentos. Eu trouxe aí algumas características gerais.
A gente tem a centralização do poder, né? Então Vargas ele vai ser um homem que vai centralizar muito poder nas mãos dele. A política trabalhista, essa talvez seja a principal coisa que vocês tenham que lembrar do Vargas. Por quê? O Vargas atuou de maneira consistente no sistema de ampliar os benefícios trabalhistas. Para isso, criou o Ministério do Trabalho e concedeu direitos aos trabalhadores. Era uma forma de reforçar seu poder aproximando-se das massas. Então, o Vargas ele vai criar inúmeras leis, né, as leis trabalhistas, que garantiam ao trabalhador os seus direitos. Né? Então, a carga horária, né, trabalhada mensal, a folga remunerada, as férias, 13º, tudo isso vai ser criado pelo Vargas. Ah, ele criou porque ele era bonzinho e estava preocupado com as pessoas? Não, né, ele queria se aproximar e controlar aí, né, essa classe trabalhadora. Propaganda política, o uso da propaganda como forma de ressaltar a qualidade de seu governo. Vargas vai fazer muito isso, né? Ele vai usar aí, né, todo o aparato do governo para mostrar o quanto ele era bom, o quanto ele fazia de bem aí para a sociedade. Então, vamos aí às atividades. Número 1. Pesquise e comente o impacto da Revolução Russa no movimento operário brasileiro. Eu trouxe para vocês, pessoal, um trecho do próprio PET. Olha só, no PET, aí em cima, está falando o seguinte. As notícias da chegada ao poder de operários ocorrida na Rússia em 1917 entusiasmaram os operários e sindicalistas brasileiros, que em 1922 fundaram o Partido Comunista Brasileiro, PCB. Esse, desde então, é considerado a principal organização operária nacional. Então, essa aí, né, esse que vai ser o impacto da Revolução Russa no movimento operário brasileiro. Eles vão se inspirar neles para fundar o Partido Comunista. Beleza? Vamos para a próxima. 2. Ocorre-nos também o dever de acudir ao proletário. Urge uma condenação de esforços para o estudo e adoção de providências de conjunto que constituirão o novo Código do Trabalho. Comente como Vargas começou a associar sua imagem aos interesses da classe trabalhadora. Então, como eu expliquei para vocês, né, o Vargas ele vai se aproximar muito dos operários, da classe trabalhadora, criando as leis trabalhistas. E aí o próprio PET traz para a gente a resposta dessa questão. Trouxe para vocês marcado aí, olha só. O controle e apoio da classe operária foi de extrema importância na construção da figura do presidente Getúlio Vargas como o pai dos pobres, da ideia de que os trabalhadores eram a esperança para o crescimento do país e da propaganda que associava Vargas e os trabalhadores. Ao manter sob seu controle o sindicalismo e ir aos poucos concedendo direitos aos trabalhadores, Vargas mantinha a ordem industrial urbana burguesa nascente no Brasil. Então, o Vargas vai se aproximar dos trabalhadores para garantir o apoio deles, né, e para se manter no poder. A gente vai ver que o Vargas vai sair do governo e depois ele ainda vai voltar. Na número 3, reproduza o quadro a seguir de forma a completá-lo de forma objetiva. Faça uma pesquisa para buscar as informações solicitadas. Então a gente tem aí as revoltas, a gente tem perguntando o local, data ou período, motivações e resultados. Não dá para escrever todas essas informações nesse quadrinho aí, viu, pessoal? Então a resposta vai ficar um pouco maior do que esses quadrinhos. Então você vai ter que fazer esse quadro maior. Vamos lá. Primeiro, Revolta Federalista. Onde aconteceu? No sul do Brasil. Quando? De fevereiro de 1893 a agosto de 1895. Qual que era a motivação, o objetivo deles? Obter uma maior autonomia para o Estado rio-grandense, aproveitando que a República havia acabado de ser formada e tentando descentralizar o poder. Então, eles queriam que o poder não fosse centralizado. Eles queriam que que o país tivesse mais autonomia, né? Que os estados tivessem mais autonomia. Resultado, uma violenta guerra civil. Só em julho de 1895 os conflitos chegaram ao fim com as batalhas no campo de Osório. Ok? Revolta da Armada. Ela aconteceu no Rio de Janeiro. Alguns aí estudiosos acham, né, que alguns movimentos do sul do Brasil também fazem parte dessa Revolta da Armada. Vai acontecer de 1891 a 1894. Qual que é a motivação?
Eles exigiam maior participação no governo republicano e melhores salários, e os resultados, fortalecimento da República por Floriano Peixoto, que usou da força para derrotar as revoltas em seu governo, e ascensão dos civis ao poder com a eleição de Prudente de Moraes. Cangaço, onde que aconteceu? No Nordeste brasileiro. Período, primeira metade do século XX, principalmente nas décadas de 1920 e 1930. Motivação, esse movimento está diretamente relacionado à disputa da terra, coronelismo, vingança, revolta, situação de miséria no Nordeste e descaso do poder público. Então são vários os motivos aí que levaram, né, os cangaceiros a organizar, né, os seus grupos e fazer os seus ataques. O resultado, perseguição aos grupos de cangaceiros e morte de seus líderes. Então, o cangaço vai ser duramente reprimido aí pelo governo. Guerra de Canudos. Vai acontecer aonde? Na comunidade de Canudos, né, no interior do estado da Bahia, de 1896 a 1897. Quais as motivações? Eles foram liderados pelo Antônio Conselheiros, que, né, defendia a autonomia do Arraial de Canudos, luta contra as desigualdades sociais e a pobreza, né, da população do sertão. Então, essas motivações aí mais ligadas ao social da população. Os resultados, né, dessa revolta, tropas do governo, depois de várias tentativas, destruíram completamente o Arraial de Canudos. Né, a população aí foi dizimada, a gente vai ter a morte de muitas pessoas. Revolta da vacina, que vai acontecer aí no Rio de Janeiro, entre os dias 10 e 16 de novembro de 1905. A motivação, lutar contra a lei que obrigava a vacinação, mas também possui um contexto de insatisfação com as reformas urbanas da cidade. Né? Então, como eu falei para vocês, não é só a vacina, né? A questão das reformas urbanas também é importante. Resultado, suspensão da vacinação obrigatória depois de muito quebra-quebra na cidade. Então, muitas coisas vão ser destruídas na cidade, eles vão quebrar muita coisa, e no final, a vacinação não vai ser mais obrigatória. Revolta da Chibata também vai acontecer no Rio de Janeiro, entre 22 a 27 de novembro de 1910. Né, eles pretendiam o fim dos castigos físicos na Marinha. Resultado, fim dos castigos físicos. Né, então a gente vai ter aí essa revolta atendendo a motivação deles, porém os participantes do movimento foram perseguidos. O governo, a princípio, vai falar, não, a gente não vai perseguir ninguém, não, mas depois ele vai perseguir as pessoas que participaram dessa revolta. Movimento tenentista. O local, quartéis distribuídos pelo território nacional, né? Então em diversos quartéis vai acontecer esse movimento. O período é início da década de 1920. Quais as motivações? Moralizar os processos e atos políticos brasileiros, né? Então eles queriam uma moralização da política. Né? A gente viu que as eleições eram fraudadas, né? O governo tinha muitos acordos, né, por baixo dos panos, e eles queriam que isso tudo fosse moralizado. Resultado, diversos movimentos se originaram no tenentismo, entre eles a Coluna Prestes e a Comuna de Manaus. Então o tenentismo ele não vai ficar restrito, né, aos quartéis, né? Ele vai sair, né, e vai ser reprimido pelo governo. Beleza? Aí agora número 4. Leia o texto abaixo. O Estado Novo recolheu os triunfos da década de 30 ao expor com todo o esplendor essa extraordinária transformação do direito de organização e ação coletivos em meio de identidade entre poder, lei e sociedade, de modo que a força prometida por uma sociedade crescente, mobilizada e em seu desejo de mudança, foi substituída pela onipotência e eficácia das instituições governamentais e da repressão, ambas sustentadas pelas mais brilhantes invenções do período, o espetáculo da identidade entre o Estado e povo, entre o chefe do Estado e seu povo. Escolha o título mais adequado para este texto. Então, a gente tem aí, né, uma sugestão, né, do que seria, qual o melhor título para o texto. Né? Uma das boas opções aí seria o poder da propaganda política, né? Por quê? Porque o texto fala justamente nessa exposição que o Vargas fazia do seu governo aí, ok? Bom, pessoal, então é isso. Boa semana, bons estudos. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, curtir, comentar, compartilhar. As referências que eu utilizei, muito obrigado e até a próxima. Valeu!